E a nossa adoração ao Senhor tem que ser verdadeira, a nossa adoração ao Senhor tem que ser pura, porque nós nascemos para adorar o Senhor. E para que a nossa adoração seja pura como o nardo, nós precisamos nos quebrantar o nosso coração. Nós precisamos ter um coração contrito, porque a palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e um coração contrito o Senhor não rejeita. Eu peço para que os irmãos agora abrem as vossas Bíblias no livro de Marcos, no capítulo 14. Livro de Marcos, capítulo 14. Nós vamos ler, irmãos, do versículo 3 até o versículo 9. Livro de Marcos, capítulo 14, do versículo 3 ao versículo 9. Amém, irmãos? Todos acharam? A palavra do Senhor diz assim: E estando ele em Betânia, assentado à mesa, em casa de Simão, o leproso, veio uma mulher que trazia um vaso de alabastro com unguento de nardo puro, de muito preço, e quebrando o vaso, lhe o derramou sobre a cabeça. E alguns houve em si mesmos, se indagaram e disseram: para que se fez este desperdício de unguento? Porque podia vender-se por mais de 300 dinheiros e dá-lo aos pobres. E murmuravam contra ela. E Jesus, porém, disse: deixa, por que a molestais? Ela fez-me boa obra. Porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem quando quiserdes, mas a mim nem sempre me tendes. Esta fez o que podia, antecipou-se a ungir o meu corpo para a sepultura. Em verdade vos digo que em todas as partes do mundo, onde este evangelho for pregado, também o que ela fez será contado para a sua memória. Amém, irmãos? Pode fechar vossas Bíblias. Esse texto que nós lemos, ele foi relatado também no Evangelho de João e no Evangelho de Mateus. E ele aconteceu dias antes da celebração da Páscoa. E essa mulher aqui relatada, aqui mencionada, ela foi identificada no Evangelho de João, lá no capítulo 12, como sendo Maria, a irmã de Lázaro e de Marta. E Maria, ela não foi uma pessoa muito citada na Bíblia. Ela não foi uma pessoa que teve muitos fatos que a Bíblia menciona sobre ela. Na verdade, eu estudando, eu achei somente 3 vezes em que Maria foi citada. E uma das vezes foi quando Jesus estava em uma das suas passagens por Betânia, e ele se hospedou na casa de Lázaro, de Marta e de Maria, porque a palavra do Senhor diz que Jesus era amigo dessa família, e que a Maria estava assentada aos pés de Jesus, ouvindo a sua palavra, ouvindo dos seus ensinamentos. E a sua irmã Marta estava atarefada com as afazeres da casa, ao ponto que ela se indigna e pergunta a Jesus: o senhor não fica incomodado de eu fazer tudo sozinha e a minha irmã ficar aqui sentada aos seus pés? E Jesus olha para Marta e fala: Marta, Marta, por que estás atarentada com tanta coisa? Maria escolheu a melhor parte, que era estar aos pés de Jesus, que era parar tudo o que ela tinha para fazer, que talvez ela tivesse muita coisa para fazer, para ouvir os ensinamentos do Senhor, para ouvir ao Senhor falar. A segunda passagem que eu achei que Maria foi mencionada foi quando ela e a sua irmã Marta enviam um mensageiro até Jesus para anunciar que aquele a quem o Senhor amava, que era o seu irmão Lázaro, estava doente. E nós conhecemos a história. Dias após, o Senhor volta até Betânia, chegando lá, Lázaro já estava morto e o Senhor Jesus ressuscita Lázaro. E a terceira passagem foi essa que nós acabamos de ler, que Maria pega o vaso de alabastro contendo o puro nardo e quebra e derrama, e unge a Jesus. E para que nós possamos entender o contexto, alabastro é uma espécie de mármore.
muito raro, que ele era utilizado para confecção de utensílios, assim, de jarros e de vasos, e esses vasos normalmente eles eram lacrados e eles possuíam um gargalo mais alongado. E ele servia para armazenar perfumes e óleos muito raros. E o puro nardo é uma essência, é um perfume extraído de uma flor que é cultivada na cordilheira do Himalaia, em grandes altitudes, de difícil acesso. E por isso ele é tão caro e ele é tão raro. E a palavra do Senhor diz que Simão, o leproso, como ele era conhecido, mas nessa ocasião Jesus já o havia curado da sua lepra, porque se assim não fosse, ele não poderia habitar em uma cidade e nem receber as pessoas, conviver com as demais pessoas, resolve oferecer um jantar para Jesus. E nesse jantar estavam Lázaro, estava Simão, que era o anfitrião, estava Jesus e estavam os seus discípulos. E as mulheres naquela época, elas não podiam participar desses eventos, elas não podiam participar dessas reuniões. As mulheres só cabia servir os convidados. E nesta noite, nesta passagem que nós lemos, essa incumbência era de Marta. Se nós formos ler lá no Evangelho de João, no capítulo 12 que eu havia mencionado, lá eles falam que essa incumbência era de Marta. E a mesa estava composta por Jesus, pelos seus discípulos, por Lázaro, por Simão. E a mesa antigamente não era como as mesas de hoje. Elas eram mais baixas, as pessoas se assentavam em almofadas e eles se assentavam em formatos de U. E as mulheres, para servi-los, elas tinham que dar a volta por detrás dos convidados, por detrás dos homens. E Marta estava fazendo isso. E Maria adentra a sala, e acredito eu que neste momento, quando os demais convidados perceberam que Maria adentrou aquela sala, imaginaram que ela também ajudaria a Marta a servir, porque é isso que as mulheres estavam permitidas para fazer. E a palavra do Senhor diz que quando Maria chega próximo de Jesus, ela quebra o vaso de alabastro e derrama todo o conteúdo daquele vaso em Jesus. E as pessoas começam a questionar o porquê Maria teria feito isso. Por que Maria teria desperdiçado tamanho tesouro? Por que Maria teria quebrado aquele vaso e, como se fosse jogado fora aquele conteúdo tão valioso? Que para nós termos uma ideia, aquele vaso e aquele conteúdo que tinha no vaso nardo puro, ele equivalia a um ano de trabalho de uma pessoa. E talvez uma vida inteira de uma pessoa para conseguir cultivar, para conseguir adquirir aquele vaso e o conteúdo daquele vaso. E aqui nós começamos a aprender algumas lições com Maria. Maria, ela quebrou aquele vaso em demonstração do seu sentimento por Jesus. Maria quebrou aquele vaso em gratidão ao Senhor, demonstrando o tamanho era o amor que ela tinha por Jesus. Maria, ela não se importou com os bens materiais, com o valor material. Tanto que Maria, ela não abriu aquele vaso e pegou só uma gotinha e pingou lá na cabeça de Jesus. Como muitas vezes nós compramos aquele perfume caro, aquele perfume importado, né, irmãos? Que a gente faz uma vaquinha e fica guardando meses aquele perfume. E daí quando a gente vai usar, a gente pega aquele perfume, só dá uma espirradinha e fala, eu vou passar pouco. Porque esse perfume é muito caro, tem que durar pelo menos um ano para compensar o valor que eu paguei. Não, Maria não pensou nisso. Naquele momento, Maria pegou o vaso e quebrou o vaso e derramou todo o conteúdo daquele vaso, que continha naquele vaso, todo aquele nardo puro em Jesus. Maria, ela não se preocupou com o que podia acontecer com ela. Ela não se preocupou com a sua reputação, porque ela sabia que naquele momento ela estava quebrando o protocolo, ela estava quebrando costumes. E trazendo para os dias de hoje, Maria estava quebrando a religiosidade. Tudo para quê? Para exaltar e adorar e glorificar o nome de Jesus. E Maria, ungindo a Jesus com aquele nardo puro, com aquela atitude, ela selou a vinda de Jesus. Ela reafirmou ele sendo o Messias.
E mesmo ela não sabendo, ela estava preparando o corpo de Jesus. Porque mal sabia ela que dias após, o Senhor Jesus sairia de Betânia e iria até Jerusalém. E lá ele seria traído, ele seria julgado, ele seria açoitado, ele seria preso, e ele seria condenado à morte, e à morte em cruz, por mim e por você. E daí essa mulher, ela foi muito repreendida, ela foi muito condenada, ela foi muito desprezada por aqueles demais convidados, porque eles não conseguiam entender o porquê que Maria havia feito aquilo. Mas Jesus não reprovou as atitudes de Maria. Jesus adorou a atitude de Maria. Jesus louvou a atitude de Maria. E quantas vezes nas nossas vidas nós somos repreendidos e somos desprezados pelas nossas atitudes? Porque nós não nos deixamos levar pelaquilo que o mundo nos oferece. Porque nós morremos todo dia da nossa própria vontade para viver uma vida com Cristo, porque todos os dias a gente se nega para viver uma vida com Cristo, que nós sabemos que viver uma vida para Cristo não é fácil, nós temos que renunciar à nossa própria vontade, a gente tem que renunciar a muita coisa, mas só que o que nós temos que entender nesta noite, irmãos, o que verdadeiramente importa nas nossas vidas é o que o Senhor Jesus acha de nós. O que o Senhor Jesus acha das nossas atitudes. Se você parar para pensar, a gente pode fazer uma pergunta para nós mesmos. Será que as nossas atitudes e será que as nossas ações estão sendo aprovadas por Jesus? Será que se Jesus estivesse, não que ele não esteja, irmãos, mas assim, tentem me entender. Será que se as pessoas perguntassem para Jesus sobre as nossas ações, ele aprovaria as nossas atitudes e as nossas ações? Ou será que nós seríamos reprovados por Jesus? E não importa a situação, não importa as críticas, não importa a opinião das pessoas com relação a nós. O que nós temos que olhar é que todas as vezes que a gente quiser tomar uma atitude, a gente quiser tomar fazer uma ação, que a gente quiser fazer qualquer coisa, que a gente pare e pense se Jesus aprovaria nas nossas vidas o que nós estamos fazendo. Porque se nós decidimos servir a Jesus, então para Jesus a gente tem que dar o nosso melhor. A gente tem que fazer o que ele merece. Então, que a gente pare para pensar nesta noite isso. E Jesus, a palavra do Senhor fala que Jesus menciona que as atitudes de Maria, aonde for pregado o evangelho, que essa atitude seria lembrada. E olha que coisa maravilhosa, irmãos. Olha que coisa extraordinária se as nossas ações, se as nossas atitudes, se as nossas boas obras pudessem ser lembradas de geração em geração. E o nosso vaso de alabastro e o nosso nardo puro, ele tem que ser quebrado e tem que ser derramado na presença do Senhor todos os dias. E aqui o vaso de alabastro representa a nossa vida. E o nardo puro representa a nossa adoração. E a nossa adoração ao Senhor tem que ser verdadeira, a nossa adoração ao Senhor tem que ser pura, porque nós nascemos para adorar o Senhor. E para que a nossa adoração seja pura como o nardo, nós precisamos nos quebrantar o nosso coração. Nós precisamos ter um coração contrito, porque a palavra do Senhor diz que um coração quebrantado e um coração contrito o Senhor não rejeita. Então, que nós não nos importemos com as críticas, que nós não nos importemos com as opiniões alheias, porque quando a gente, irmãos, se entrega ao Senhor Jesus e a gente decide servir ao Senhor Jesus, a gente se torna uma pessoa chata, a gente se torna uma pessoa fria para os demais, a gente se torna uma pessoa sem graça. E quantos de nós perdemos pessoas que acabaram se afastando da gente porque a gente já não tinha mais graça para essas pessoas. Porque daí as pessoas chegam para a gente e falam assim, tudo que você fala é só Deus, só Deus, só Deus, e acaba achando que a gente se torna chato. Mas que nesta noite a gente não pare para prestar atenção na opinião das pessoas. E que sim, a gente pare para prestar atenção no que o Senhor quer de nós, no que o Senhor espera de nós. E como Maria quebrou aquele vaso
de alabastro e derramou aquele perfume caríssimo em Jesus, que nós possamos nos derramar, que nós possamos nos entregar, que nós possamos nos quebrantar diante do Senhor e oferecer aquilo que nós temos de melhor, oferecer a nossa adoração, oferecer o nosso louvor, oferecer a nossa melhor oração, oferecer tudo aquilo que o Senhor é digno de receber das nossas vidas, amém? E Simão, o leproso, ele convidou Jesus para fazer parte daquele jantar. Mas ele não ofereceu nada para Jesus. Ele sequer ofereceu uma bacia com água para que Jesus pudesse se refrescar, para que Jesus pudesse lavar o seu rosto, as suas mãos, os seus pés. Sequer ele ofereceu uma toalha para que Jesus pudesse se enxugar, como era o costume da época. Mas Maria não. Maria, ela fez o improvável. Maria ofereceu o que ela tinha de mais valor. Aquilo que talvez ela teria ganhado dos seus pais como herança, como um dote. Talvez a economia de uma vida inteira. Talvez o que ela tivesse guardado para uma ocasião especial, para um momento de adversidade. Porque naquele momento ela queria exaltar. Ela queria glorificar o nome do Senhor Jesus. E aqui nós tiramos mais uma lição de Maria. Com Maria, para nós sermos íntimos de Jesus, nós não precisamos estar sentados à mesa. Nós não precisamos ter sido convidados para estar nesse jantar, mas sim nós precisamos nos quebrantar, nós precisamos nos quebrar, nós precisamos nos derramar na presença do Senhor. Nós precisamos fazer para o Senhor aquilo que nós temos de maior valor e que nós possamos abrir os nossos corações para que o Senhor possa nos encher, porque só o Senhor pode encher o vazio do nosso coração, pode preencher o vazio do nosso coração. Só o Senhor Jesus pode curar as nossas feridas, só o Senhor pode nos restabelecer, só o Senhor pode nos resgatar, só o Senhor pode nos fazer ficar de pé, só o Senhor pode nos fortalecer e só o Senhor pode nos trazer a salvação. Então que nesta noite, quando você voltar para sua casa, você lembre dessa palavra, que essa palavra não venha só ficar no seu ouvido, mas que essa palavra possa descer ao seu coração. É uma palavra muito simples, mas que o Senhor falou muito no meu coração e eu espero que o Senhor tenha falado no coração de vocês também. E que quando vocês chegarem nas vossas casas, nós possamos nos quebrar como o nosso vaso de alabastro, nós possamos derramar ao Senhor o nosso nardo puro, que é a nossa adoração e que é o nosso amor por Jesus Cristo, e que nós possamos deixar que o Senhor Jesus venha nos encher como aquele perfume encheu toda aquela casa quando Maria quebrou aquele vaso de alabastro. Que o maravilhoso perfume de Jesus venha exalar na minha vida, na sua vida e na vida de toda a sua família. Em nome de Jesus, amém?